Nós estamos começando mais um programa Bíblia Responde. Para nós é um prazer e uma alegria ter você aqui conosco no nosso programa. Esse programa que tem respondido perguntas e tantas perguntas que muitos têm se feito nesse tempo e nem sempre tem uma oportunidade, à luz da Bíblia, para ter a sua resposta sanada, sua resposta respondida. E conosco nesta manhã, para nos ajudar a responder a sua pergunta, conosco o pastor João Carlos. Pastor João, muito bom dia. Irmão Anderson, bom dia. Você que faz desta programação se tornar toda especial. Um bom dia, um abraço de Jesus aí no seu coração, na sua vida, ele entrando na sua casa e entrando com a Bíblia respondendo. Aqui, a Bíblia responde. E como nós sempre fazemos, nós vamos responder duas perguntas que nos foram enviadas. E se você deseja enviar sua pergunta, entre em contato conosco, porque aqui a Bíblia continua respondendo. Nós vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. E a pergunta diz o seguinte: o que acontece com uma pessoa na hora da morte? A você que nos fez essa pergunta, receba um abraço caloroso de Jesus, ou fresco, não é? Não sei que região que você se encontra, pode ser que seja quente, então receba aí um abraço temperado de Jesus para a sua vida. Nós vamos iniciar respondendo essa pergunta sabendo da formação do homem. Gênesis 1, 26, Gênesis 2, 7. Gênesis 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, 1 e 26 não é a semelhança de Deus, tá certo? Os aspectos morais de Deus estão no homem. Já na segunda, que é um complemento desta criação, ele vai agora dar uma especificação. O corpo do pó da terra, o espírito do sopro, e do sopro que saiu, não é? Que é a palavra espírito, vento, sopro, vai nascer a alma vivente. Então, o homem é um ser tricotomo. Tem um corpo, uma alma e um espírito. Em Eclesiastes 12, 7, já está uma explicação o que vai acontecer depois da morte. Eclesiastes 12 e 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então você já viu, aí já está uma clássica resposta. O que vai acontecer com a pessoa na hora da morte? O seu corpo vai para a terra. O seu espírito e sua alma volta para Deus. Para que tenhamos uma compreensão da alma, vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então você observou aí que é a única coisa que divide a alma do espírito é a palavra de Deus. Não existe neste universo algo que possa fazer. Podemos ter excelentes estudos acerca da psicologia, do psique, mas jamais vai conseguir fazer uma distinção de dividir a alma do espírito, e isso só faz pela palavra de Deus. Então o corpo volta para o pó, o espírito, não é, que é a razão do homem, e a alma, que é o sentimento do homem, volta para Deus. Agora nós temos que compreender uma coisa acerca da morte, que a morte é muito questionada no meio teológico, tá certo? Não acerca da morte, porque nós sabemos que passando, todos nós iremos morrer, mas de como surgiu a morte. Surgiu depois do pecado? Surgiu antes do pecado? Já se tinha noção do que é morte antes do pecado? Então nós vamos dar aqui alguns pontos de vista para acerca da morte. O primeiro, Gênesis 2 e 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comer, certamente morrerás. Se o homem não compreendesse o que é morte, então não teria sentido de Deus dizer esta palavra. Certamente morrerás. Como que o homem vivia? Comendo da árvore da vida. E se não comesse da árvore da vida? Uma pergunta para ser feita. Tá certo? Então aqui dá-se a entender que já havia morte antes do pecado. Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado.
Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, firmando, não é o versículo que eu já acabei de dizer aqui, que a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, não podia ser tocada. Tocou, foi a desobediência que gerou o pecado. Tá certo? Que veio a morte aos homens, mas ele tinha que comer da árvore da vida. Agora, uma coisa que nós temos que ter ciência é que antes, no princípio dessa criação, da formação da mulher, o homem já sabia o que é fogo, já sabia o que era cozimento. Então já tinha certamente apetrechos de barro, potes de barro feito para esse tipo de tarefa. Observe Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, observe, se cozeram folhas de figueira, já havia fogo, já havia cozimento. Cozimento do quê? Aí nós vamos compreender o princípio da morte. Gênesis 1, 29 e 30. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que deem semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde será-lhe para mantimento, e assim se fez. Então você observou que tanto a questão da erva verde como dos animais que é uma alma vivente, não é? O homem poderia comer. Então certamente existia alimento que precisava de ser cozido. E existiam animais que podiam morrer para ser alimento para o homem. Mas isso é uma linha de pensamento, já que eu te trouxe aqui, que é muito questionável a questão da morte antes do pecado. Tá certo? Então Deus fez um ser tricotomo, um corpo, uma alma e um espírito. A morte pode ter, nesse contexto de versículo lido e abrangendo a literatura dentro das escrituras, possa ser que foi já antes do pecado e na questão humana, depois do pecado. Tá certo? Já havia fogo, já havia cozimento, que esclarecimento. Já compreendemos também que Salomão, no seu escrito de Eclesiastes, diz assim, olha, o corpo volta para a terra e o espírito e a alma para Deus que o fez. Agora, uma outra compreensão que é muito importante, a morte daquele, não é? Que serviu a Jesus, que recebeu Jesus aqui como Salvador, que caminhou com Jesus. Aonde é a questão da sua ida? Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Então ouviu uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então observe, vai estar em descanso. Morreu com o Senhor, não é? Vai para o seio do Senhor, para reinar com Cristo naquele lugar de delícia, onde não tem morte, onde não tem lágrima, onde não tem dor. E o corpo? O corpo vai esperar a sua redenção. 1 Tessalonicenses, embora também tenha isso em Coríntios, mas vamos fazer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor, e isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que esperança gloriosa, não é? Quer dizer que até esse corpo não está perdido. Ele será transformado num corpo semelhante ao de Jesus. Esta é a nossa esperança. Então observe que no céu este corpo receberá
não é? Um revestimento de glória, incorruptibilidade, e será semelhante ao de Jesus. Então estaremos para sempre com o Senhor na sua vinda. Esta é a esperança do salvo. E daquele que não aceitou a salvação, daquele que não quis, porque Deus é um ser liberal, ele nunca vai forçar, ele sempre vai dizer assim: filho meu, dá-me o teu coração. Tendo tanto poder, tanta autoridade, ele não oprime o ser a querer aceitá-lo por obrigação. Ele é um ser generoso, que quer que você faça isso por você mesmo, o aceite. Mas se você não aceitar, um versículo, não é, que é esclarecedor. Lucas capítulo 16, versículos 22 e 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Você observou aí, não é? Que o rico foi levado para o inferno e o pobre foi levado para o seio do Abraão. Aqui não é problema de posição social. Aqui foi que ele não quis Deus como seu salvador. Tá certo? Observe que tudo está nele, tudo está centralizado nele. Quando ele fala assim, na sua expressão, folga minha alma, porque tem abundância, aí vem a palavra louco, hoje pedirão a tua alma, o que tem para dar? Então ele se centralizou nele, na sua capacidade, e não quis em Deus. E aí vem a história de Jesus dizendo, e ele foi para o inferno, a um lugar de tormento, quer dizer que aquele que morre sem Cristo, o seu corpo vai para a terra, mas a sua alma e o seu espírito vai a um lugar de tormento, esperando a concretitude de tudo, tudo se fechar para o julgamento final. Amém? Aonde será julgado até Satanás, seus anjos e tudo. E aí virá o fim. Então, a sua pergunta, querido irmão, para onde, não é? O que acontece com a pessoa na hora da morte, se morreu com Cristo, para a presença de Deus. Cristo para um lugar de tormento. Amém? Fiquemos com Cristo. E nós vamos para a nossa segunda e última pergunta. Ela diz o seguinte: a pandemia é um propósito de Deus? Esta é uma pergunta, a você que nos fez, receba aí um abraço temperado de Jesus. Esta é uma pergunta que paira na mente de todos nós nesse dia. Eu creio que não tem um ser humano na Terra que, observando as coisas, não vai fazer uma grande pergunta. Agora, essa pergunta tem seus pontos de vista. Se você vai para o lado da ciência, que só recorre à questão da ciência, eles vão ter uma resposta. Se você vai para uma questão filosófica, dentro da filosofia, eles vão ter uma resposta. Agora, o que a Bíblia diz na questão do propósito de Deus com a pandemia? Primeiro, saiba, Deus é soberano. Nos seus atributos de onisciência, onipotência, onipresença, nada e ninguém vai pegar Deus de surpresa. Ele sabe tudo. Amém? E é nessa ciência de Deus é que nós vamos. Tem algum propósito nisto? Primeira coisa eu quero te dizer acerca da maldição, porque isto parece ser uma maldição, não é? Só no Brasil já passou de 400 mil mortos, tá certo? Deus amaldiçoa? Não. Não. A maldição surge por uma ação do ser. Vamos ver isto? Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Quem fez a serpente? Deus. Tudo que Deus fez é bom. Na sua natureza. Ele era um animal selvático e astuto, não é? Interessante que nessa astutícia, não é? Foi levado a essa situação. Agora observe essa palavra. Segundo o que fizeste, maldita será. Não é Deus que quis amaldiçoar, é a ação dela que a amaldiçoou. Outra coisa que vamos ver na questão da maldição, Gênesis 3:17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Você observa que na criação, a cada tópico da criação, Deus termina com a palavra bom, bom,
Bom, na terminação do homem, ele diz, muito bom. E como é que ele criou tudo perfeito e agora vai amaldiçoar? Ele não amaldiçoa. Ele quer a bênção. Talvez você fale assim, mas pastor, se eu for para o Êxodo e para Deuteronômio, aonde está a questão da bênção da obediência e a maldição da desobediência. Ali é uma questão condicionada. Se me obedecer, a tua maçadeira, o teu gado, o teu filho, a tua família será abençoada. Se me desobedecer, não haverá chuva, haverá uma situação. Aí Jó foi justamente um livro inspirado e escrito para responder esta doutrina, a doutrina da retribuição. Sendo Jó tão bom, por que veio aquilo? Tá certo? Então saiba que esta pandemia que está aí, tá certo? Não é uma maldição voltada de Deus. Então não é propósito de Deus amaldiçoar a sua criação. E como vai ser a resposta então disto? Então eu já sei que na soberania de Deus, nada e ninguém vai pegar Deus de surpresa. Já compreendi que ele, sendo tão excelso, não amaldiçoa a sua criação. Então nós vamos trabalhar com 3 palavrinhas. Primeiro, a intervenção, a permissão e o propósito. A intervenção está em 1 Samuel 2, 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Observe que na questão do próximo, o Senhor intervém como árbitro, como juiz. Tá certo? E qual é a palavra de Jesus? Deixa a tua oferta, vai lá ao lugar onde você ofendeu e peça perdão. Vem e entrega a oferta. Que coisa bonita de Jesus, o conserto é maior do que a oferta. Que coisa, não é? A oferta só tem valor quando você está em paz com o próximo. Então, na questão do próximo, Deus intervém. E quem pode intervir entre mim e Deus? A intercessão. Isso está em Gênesis capítulo 18, versículo 22 e 23. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abrão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Então observe, o que a sentença de Sodoma e Gomorra? Vou destruir com fogo. Aí Abraão vai à sua presença para intervir pela vida de Ló, seu sobrinho. Senhor, havendo 50 justos naquela cidade, tu vai matar o justo com o injusto? E Deus vai respondendo, não, até que chegou em Ló. Quer dizer que a intervenção, na intercessão, tem um grande valor. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Propósito da intervenção, a oração. Pode ser até um chacoalhar para a igreja. Por quê? Porque a igreja abandonou a oração. Então Deus dá um propósito aí, não é? Preciso chacoalhar. Para quê? Para que a igreja novamente venha para a intercessão. A segunda palavra, permissão. Ezequiel 3 e 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa é de fronte obstinada e dura de coração. Então Deus permitiu que eles fossem levados cativo para a Babilônia. Permissão de Deus. Por que Deus permitiu? Porque ele está dizendo aí, são obstinados, cara dura, coração duro, não querem se arrepender, buscaram outros deuses, abandonaram a minha palavra. Agora eu permito que eles vão, por um período de 70 anos, para que eles reflitam e voltem à minha presença. Então Deus permitiu. Se agora usarmos isto aqui como permissão de Deus, da soberania de Deus, você já está ciente que nada e ninguém vai pegar Deus de surpresa. Que isso pode ter surgido para que a igreja volte à sua posição da oração, da intercessão. Como permissão de Deus, é um sacudir de Deus ao homem, a questão da igreja, para se despertar. Porque o pecado está subindo diante da presença de Deus. E o pecado está num aspecto muito alto. Então o Senhor está intervindo nesta situação. O propósito, Jeremias 29, do 10 a 14, e depois vamos concluir com Lucas 19, 10. Assim diz o Senhor:
Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Lucas 19, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o propósito. Então o propósito de Deus não é amaldiçoar, não é matar por matar. Observe, é para que eu venha para o lugar da intercessão, para que haja a intervenção de Deus. Para que a questão da permissão de Deus também é um chacoalhar de Deus aos homens, para se despertar e olhar para Ele, porque a medida de pecado está, não é, já em cima do copo. E o propósito de Deus nunca é matar. O propósito de Deus é trazer o homem à sua presença. Eu sei o pensamento que tenho acerca de vós, pensamento de paz, para vos dar o fim que desejais. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não muda. Ele continua o mesmo. Tudo isso que acontece é um despertar para Deus, e que esse homem possa se despertar. A você que nos fez esta pergunta, este é um dos pontos de vista, diante de tantos outros que possam existir, mas com as Escrituras. Volte para a oração. Se Deus permitiu, tá certo? É para que despertemos para um concerto. E o propósito sempre vai ser um fim de paz, sempre vai ser um fim de salvação. Deus te abençoe. Muito obrigado por essa pergunta. Até a próxima edição do Bíblia Responde. E nós estamos chegando no final do nosso programa. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco. Está aparecendo aí na sua tela. Faça a sua pergunta, tire todas as suas dúvidas, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Um grande abraço.